quando você creu no Senhor Jesus, quando você creu na palavra do Evangelho, talvez você não tenha a consciência, mas o Espírito Santo, no momento em que você creu, ele já te batizou para dentro do corpo de Cristo. Você já se tornou um membro do corpo de Cristo. É por isso que você precisa ser batizado nas águas, como uma confirmação desse fato que o Espírito te batizou. Irmãos, entenderam? Por isso que todos nós, que cremos no Senhor Jesus, é necessário que passemos pelo batismo nas águas. Depois que nós passamos pelo batismo nas águas, nós damos um testemunho que nós hoje somos um membro do corpo de Cristo. Não pertencemos mais ao mundo velho. Hoje nós somos um novo homem, vivemos em novidade de vida, porque nós somos admitidos para dentro do corpo de Cristo como um membro vivo do corpo de Cristo. Você não foi admitido para entrar numa denominação. Você foi admitido para ser um membro vivo do corpo de Cristo. Efésios 2 mostra esse fato. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe... Quem estava longe, irmãos, eram gentios. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Porque, irmãos, havia uma inimizade entre os judeus e os gentios. Mas Ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos, judeus e gregos, em um só corpo com Deus. Nós hoje fazemos parte de um só corpo, Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Que estavam longe eram os gentios, que estavam perto eram os judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por meio de Cristo, hoje, pela cruz, pelo sangue derramado na cruz, hoje nós temos acesso a Deus em um Espírito. Portanto, irmãos, o ministério de Pedro começou assim. Então, sob a liderança de Pedro, a igreja que foi gerada no dia de Pentecostes avançou. Avançou para onde? Atos capítulo 9. Irmão, tudo que eu falo, eu baseio na Bíblia, Tudo, irmãos, é pela palavra de Deus, a palavra de Deus é que nos guia, Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz em toda... Para onde foi a igreja? Toda Judeia, Galileia e Samaria, Foi essas três regiões, Então a igreja avançou mediante o ministério de Pedro, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Graças a Deus, irmãos, hoje a igreja está crescendo em número. Os adolescentes estão puxando essa fila, ganhando outros adolescentes. Os jovens também estão começando a fazer isso. E a igreja toda, por sair para pregar o evangelho, rede de cuidados, estamos ganhando um grande número de pessoas, graças a Deus. Mas houve uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, Atos capítulo 8, versículo 1. Capítulo 1 diz assim: naquele dia,
levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Né? Essa perseguição veio, né, vocês sabem, por causa de Estevão. Vocês ouviram que Estevão levantou-se, foi questionado pelos judeus, ele fez um discurso maravilhoso, falou por Deus ali, e ele foi apedrejado pelos judeus, né? Ele morreu como mártir. E através desse acontecimento, irmãos, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, tá? Então, vamos para Atos capítulo 11, versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até onde? Então a igreja, né, tinha se expandido para toda a Judeia, Galileia e Samaria. Mas agora, pela dispersão dos discípulos, percebe que os apóstolos não saíram. Os discípulos se dispersaram, né? Eles foram para onde? Foram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Só que eles pregavam a palavra só para os judeus. Aqui diz, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas havia alguns desavisados. Não falaram com eles, não, né? Eles não estavam sabendo, né? Ainda bem que não estavam sabendo. Aí, versículo 20 diz assim, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Esqueceram de avisar eles que não era para pregar o evangelho por gentios, é só para os judeus. Mas eles pregaram. E os gentios também são homens, criados à imagem de Deus, receberam a palavra e creram no Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí levantou-se uma igreja dos gentios, uma igreja em Antioquia. Ó Senhor Jesus. Então, aí que aconteceu? Nós agora temos, né, a igreja, né, que estavam na Judeia, Samaria, Galileia, que se espalhou para Fenícia, Chipre, não é isso? E em Antioquia levantou uma igreja só de gentios. Né? E que fazer então? Aí a igreja em Jerusalém mandou Barnabé para cuidar dessa igreja. E Barnabé, né, ele pensou, eu sozinho não vou dar conta não. Eu vou precisar de ajuda. E o Espírito Santo fez com que ele pedisse ajuda, né, para Saulo. E ele foi buscar Saulo, né, na sua terra. E procurou até achar. E quando achou Saulo, ele levou Saulo para Antioquia. E ali Saulo serviu junto com Barnabé e os irmãos ali por 1 ano, vivendo a vida da igreja e anunciando a palavra de Deus. Aí eu pergunto, eu estou falando ainda do ministério de Pedro. E por que de repente entrou Saulo? Irmãos, porque Deus sabia que Pedro tinha uma dificuldade no seu conceito judaico com relação à admissão dos gentios para o corpo de Cristo. E o relacionamento entre os judeus crentes e os gentios crentes, irmãos, não pode ter um véu no meio, não pode ter uma parede no meio. Tem que ser um relacionamento orgânico dos membros do corpo de Cristo. Mas por causa desse conceito judaico forte de Pedro, e não só isso, também por causa da influência forte
dos de Jerusalém, que pressionava Pedro, né, com relação a isso, fez com que Deus não tivesse outra opção. Ele então levantou um outro canal. Ele chamou a Saulo. Tá? Então vou mostrar isso para vocês. Então, devido à dificuldade de Pedro em aceitar os gentios por causa dos seus conceitos judaicos, onde eu vou mostrar isso? Atos capítulo 10, versículo 11. Aqui mostra que Pedro tinha dificuldades, né, com relação aos gentios. Atos capítulo 10, versículo 11. Então Pedro viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro olhou para aquilo, répteis, a toda sorte de animais quadrúpedes, tem animais que são considerados imundos, né? Em Levítico 11, né? Como eu posso comer? Eu fui ensinado a não comer, sou um judeu. Eu tenho que ter uma dieta santa, não posso comer. Mas quem falava para ele matar e comer era Deus. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Deus não discutiu com ele. Segunda vez, a voz dele falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aqui não diz que Pedro comeu. Então Pedro, pelo conceito judaico, ele tem dificuldade. E não só essa dificuldade, ele também tem uma pressão grande dos de Jerusalém. Atos capítulo 11, dê uma olhada. Atos capítulo 11, versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, olha só, os que eram da circuncisão, eu estou falando de judeus crentes, da igreja. Eles creram no Senhor, mas eles, dentro da igreja em Jerusalém, tinham uma ala dos que eram da circuncisão. Quer dizer, eles defendiam que os gentios tinham que crer no Senhor Jesus, mas para ser salvo precisam também passar pela circuncisão. Coisa que Paulo defendeu que não precisa. É pela graça que são salvos, né? Então, esses que eram da circuncisão se tornou um partido forte da igreja de Jerusalém. Aí eles criticaram, questionaram a Pedro: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Capítulo 15 de Atos, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Quer dizer, desceram esses da circuncisão para a igreja dos gentios, Antioquia, para dizer que precisa se circuncidar para ser salvo, né? Aí, versículo 5 diz assim: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Quer dizer, na igreja em Jerusalém tinha um partido dos da circuncisão, tinha um partido dos da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés.